Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente começa nosso terceiro encontro da disciplina de Introdução à Metodologia Visual. Já aproveito para lembrar todo mundo que o registro da frequência é feito pela participação no chat. Então, chegou a hora, já podem começar a digitar o nome completo de vocês no chat, principalmente quem tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome, tipo, temos duas Maiaras, se não me engano, nomezinho completo, por gentileza. E é a única forma de registro que eu tenho. Então, é isso, ou obrigar todo mundo a abrir a câmera, que eu acho que vai ser pior, porque eu fico dando print com todo mundo olhando para a tela. Tá certo? Então, vamos lá? Bom, hoje eu peço que vocês fiquem bem atentos, porque a gente, no final da aula, a gente vai estar discutindo o primeiro trabalho que vocês vão entregar. E como a entrega dele tem data, é importante a gente estar de olho nesse modo de fazer para facilitar o processo, tá certo? Bom, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esses processos de decodificação que a gente conversou na última aula. Eu vi que muitos de vocês já leram o texto da semana passada, já participaram no fórum. Lembrando que essa participação no fórum, ela faz parte das atividades que conta frequência para vocês, então tanto a leitura quanto a participação do fórum é importante. Não sei se todos vocês sabem, porque né, a maioria de vocês são calouros, o Moodle, ele me gera um relatório de quem fez o quê. Então, eu sei quem pelo menos clicou no texto para ler. Tem pessoas que ainda não acessaram o texto. Então, é bom dar uma olhadinha, que isso conta como frequência de vocês, tá certo? Não é só os nossos momentos síncronos para os quais a gente atribui frequência. Não sei se vocês lembram que um dos últimos tópicos que a gente conversou na última aula foi justamente sobre os processos de codificação e decodificação, onde a gente estava conversando a respeito dessa junção entre o olho enquanto aparelho óptico, que é o que vê, que assume o espectro luminoso, ganha forma, e aí a gente tem o olho da mente, que é o que interpreta essas informações que chegam no nosso sistema nervoso. E aí a gente já trouxe alguns outros autores, como Mitchell e o Flusser, que falam desse processo. Bom, quando a gente está falando dessa possibilidade de codificação e de decodificação, a gente começa a perceber que vai estar lidando aí com diversas linguagens. E aí, esses múltiplos códigos, eles podem ser traduzidos de inúmeras maneiras. E um dos códigos com os quais a gente trabalha, inclusive a nossa sociedade, ela é muito construída em cima desse código, é o código verbal. A gente é de uma cultura que, quando não é da oralidade, ela é uma cultura da escrita. Então, a gente está sempre nessa coisa da transmissão de palavra, da transmissão de uma mensagem por meio do idioma falado ou do idioma escrito. Como eu estava falando, a gente é de uma sociedade que está muito firmada no verbal, nessa transmissão pela oralidade ou pela escrita. E no caso da gente que trabalha com a escrita, a gente vai ter uma associação entre a forma que a letra tem, o fonema representado por aquela letra e a junção desses fonemas nas palavras, nos idiomas, eles chegam na atribuição de um significado. Então, a gente tem sempre uma associação entre essas formas e esses fonemas. E é interessante a gente ver que essa linguagem verbal, ela mesmo que ela seja ensinada, não necessariamente pela escrita, pela oralidade, a gente precisa aprender. A gente não chega, de repente, na Polônia, sem nunca ter ouvido uma palavra em polonês, e sai por aí entendendo tudo. É preciso de um tempo em entrar em contato com esses fonemas, com esses sons, com essas palavras, para a gente entender nessa atribuição de significado. E aí, quando a gente está falando desse processo de aprendizagem da linguagem verbal e da linguagem escrita, a gente está falando de uma junção de duas linguagens diferentes, uma que é sonora com uma outra que é visual. Então, a gente vai estar sempre lidando com um código verbal que expressa graficamente um fonema, que é o que a gente tem no desenho do alfabeto. E aí a gente passa a reconhecer aquele sinal gráfico como o representante visual daquele som que a gente escuta. Para quem gosta muito de revista em quadrinho, animação, a gente consegue inclusive ver essas onomatopeias e algumas expressões de som criadas graficamente que hoje em dia para todo mundo é muito tranquilo entender. Mas foram maneiras aonde? Maneiras que foram construídas
na linguagem dos quadrinhos, na linguagem do cinema mudo até, de como representar aquele som sobre um formato visual. Então, a gente vai estar trabalhando com 2 códigos diferentes. Um código que é verbal, que vai ser transferido para uma representação gráfica. E com o que a representação gráfica lida? Com aqueles elementos que a gente já tinha dito. Então, ela lida com ponto, com linha, com plano, com textura e com a relação desses elementos e a relação desses elementos uns com os outros. Bom, então, de uma maneira geral, para a gente chegar nessa ideia que sai do fonema para a linguagem gráfica, a gente está passando por um processo chamado abstração. E o que é essa abstração? Essa abstração é a nossa capacidade de associar numa representação. O que vocês estão vendo aí na tela? Uma maçã. Então, isso é um desenho de uma maçã, uma representação gráfica de uma maçã. Então, o que a gente tem nessa maçã? A gente tem uma sucessão de elementos que, mesmo não sendo maçãs, geralmente são verdes ou vermelhas, maçãs são tridimensionais, maçãs têm cheiro, maçãs têm textura. O que a gente está vendo aí é uma síntese gráfica que traz elementos suficientes para relacionar isso daí que vocês estão vendo com isso que está aqui dentro, que é o que a gente entende por maçã. Isso é um processo de abstração. Vocês todos têm plena consciência que não dá para morder a tela do computador e sentir gosto de maçã. Pelo menos assim eu espero. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a partir do momento que eu entrego esse desenho para vocês, vocês conseguem abstrair que trata-se de uma ideia de uma representação, e aí vocês associam essa forma gráfica com o objeto em si, que é a maçã. Só que quando eu falo de abstração, a gente precisa lembrar que a gente tem diferentes. Eu tenho, por exemplo, o primeiro grau, que é o mais simplista, que vocês estão vendo aqui do lado, que é aquele círculo com a hastezinha. Podia ser uma maçã, podia ser uma laranja, mas é uma fruta redonda. Como é que eu sei que é fruta? Por causa da hastezinha. Mas, Dani, é um círculo e um risco. Exatamente. Esta sua capacidade de olhar um círculo com uma hastezinha e entender que aquilo é uma fruta, porque existem frutas redondas com esta hastezinha, é um processo de abstração. Aí eu tenho uma outra abstração que ela traz mais características do que ela representa. Então, eu tenho a folha da maçã, eu tenho uma forma um pouquinho mais trabalhada para delimitar a parte, a lateral desse. Ou não sacaneia os desenhos, não, Mayara. Você jurava que era uma laranja? Não, é uma maçã. Eu juro, a folha é o que entrega, entendeu? Que a folha da laranja é diferente. Mas, enfim, a gente tem essas representações, algumas mais detalhadas, outras menos detalhadas. Uma mais de traço de desenho, outras numa tentativa de realmente representar como seria a vista de uma maçã. Eu tenho graus diferentes de abstração, mas o que importa é que esse processo de abstração, ele vai contar com que o leitor reconheça elementos mínimos de uma representação daquele objeto para aquilo que está significando. Hoje eu estava tendo uma conversa de tia velha com uma amiga minha sobre o Instagram. Todo mundo já viu nos stories aquelas reações rápidas? Que tem corações, que tem palmas, que tem sorriso? Sim. Então, a minha amiga estava chocada, porque ela não imaginou que se ela mandasse uma chamazinha para alguém, significava o que parece que significa para os jovens. Ela achou que eu estava falando que estava calor, ou que a coisa era quente, mas ela não achou que fosse um convite direto para ninguém, não. É o cutucar do Instagram, né? O cutucar do Instagram, não. Facebook é que tinha cutucar. Instagram tem cutucar. Não, mas é o cutucar do Instagram, esse foguinho, no caso. Exatamente. Só que essa tia velha aqui não vai se tocar. Então, por favor, Luana, se puder colocar o nome inteiro na chamada, eu agradeço. Tá certo? Que senão não conta a presença. Então, ela não sabia, eu desconfiava, porque, né, reação rápida, hot, Instagram é o novo Tinder, o Tinder é o novo Instagram. Eu nunca mandei foguinho pra ninguém, mas ela falou assim, meu Deus, e agora? Será que eu já mandei isso pra alguém? O que eu faço da minha vida? Então, porque é um processo de abstração. Eu tenho uma representação gráfica que precisa acionar em... Ó, tá ventando muito aí pra vocês? Tá fazendo barulho no microfone? Deixa eu fechar aqui. Não, tá tranquilo.
Tá de boa? Então, a representação gráfica da reação rápida do Instagram lá, do foguinho, tem um significado, que é um código, que ele é um código que é conhecido por uma parcela de usuários do Instagram. Mas eu tenho certeza que a minha mãe também não sabe. E minha mãe tem Instagram. Acho que eu preciso contar isso pra minha mãe. Mas, enfim, vocês entendem que é um código que precisa ser conhecido entre uma coisa e outra? Ó, a Lona tá aqui dando seu depoimento de fé, que a mãe dela manda foguinho pra ela quando posta desenho. Acho bom avisar a sua mãe, sabe-se lá pra quem mais ela tá mandando foguinho, hein? Então, a gente tá falando de um código. Lembra quando muitos de vocês estavam comentando no fórum da parte do espectador que nunca tinham se dado conta do papel de que quem está recebendo tem nesse processo de atribuir significados? Então, esse papel do espectador ele é fundamental, porque, primeiro, ele precisa dominar o código com o qual a gente está lidando, e, segundo, ele precisa estar disposto a abstrair, a pegar aqueles elementos gráficos que estão ali entregues e chegar no significado que está proposto. Então, quando a gente fala desse processo de abstrair, de estabelecer significados, de interpretar o código visual que a gente está vendo, é por isso que em trabalho de design ganha tanta importância o teu público usuário, o teu público consumidor e o teu público de usuários. A gente precisa entender com quem a gente está conversando, porque algumas coisas vão fazer sentido para uns, não vão fazer sentido para outros. E aí, quando a gente conhece esses públicos, a gente começa a perceber como que esse papel do espectador ele é fundamental no processo de atribuição de significado de uma imagem. Algumas coisas vão ser mais diretas, algumas coisas vão pertencer mais ao senso comum, outras vão ser códigos de grupos muito específicos. E em alguns momentos a gente nem vai saber como é que aquela significação chegou ali. Eu até hoje me questiono quem foi a pessoa que deu o significado para berinjela, para o significado que berinjela tem. É uma pessoa com poder de abstração considerável ali, viu, minha gente? Porque eu não sei, mas aí o que que acontece? A gente assume. Sabendo que. Verdade, gente. Vocês já pararam para pensar? Quem foi a pessoa que olhou para uma berinjela e falou assim: tá aí. É sério, você teve um grau de abstração muito grande. Pô, O pêssego é mais óbvio, né? O pêssego é mais óbvio. O pêssego é mais óbvio, tem várias coisas que são muito mais óbvias. Eu custei a entender, na real. Tá, não achei óbvio, não. Mas eu acho a do pêssego menos óbvio, é mais óbvio do que a da berinjela. Eu demorei anos para um dia o Twitter me mostrar que realmente existem parecidos, porque o Twitter às vezes mostra coisas não solicitadas pra gente. Aí eu falei, pois é, foi um Pinta Awards que fez com que eu percebesse de onde é que tiraram a abstração berinjélica. O Twitter fazendo tudo, ele tá aí para isso, é por isso que é a minha rede social favorita. Mas isso tudo é para a gente entender que existe um código que precisa ser partilhado com o seu espectador, senão vira piada interna. E piada interna, gente, dificilmente paga as contas, a não ser que o seu grupo interno seja, assim, um pouco considerável. Então, quando a gente está falando desse processo do código verbal, a gente precisa entender que a linguagem visual ela vai ser regida por determinados padrões. E esses padrões são os elementos com os quais a gente consegue lidar. Para as nossas composições, a gente vai usar cor, a gente vai usar textura, a gente vai usar linha, a gente vai usar técnicas de desenho, a gente vai usar técnicas fotográficas, quando a gente domina também essa linguagem e tem o equipamento. Só que a gente precisa compreender que boa parte de uma linguagem ela precisa ser aprendida e melhorada. E que alguns códigos, eles precisam ser aos poucos ensinados. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava conversando na última aula a respeito de mangá, que um mangá, quando ele foi introduzido no Brasil há mais de 10 anos, ele não podia ter uma adaptação muito literal da história japonesa, porque o público brasileiro ele não tinha sido instrumentalizado, ele não tinha aprendido aqueles códigos, ele ainda não sabia o que significava. Hoje, você tem novas edições de histórias que foram publicadas há 10, 12 anos atrás, que já podem fazer uma revisão e trazer uma linguagem mais próxima, uma adaptação mais próxima do original, porque eu já tenho um público que entende do que eu estou falando. E a mesma coisa com a linguagem da internet. A gente tem uma série de lugares onde a gente pode aprender sobre esses novos códigos e essas novas linguagens, e
entender como é que isso pode ser aprendido e pode ser melhorado. Então, para a gente entender um pouco melhor esse processo, a gente vai fazer um percurso em 2 unidades de conteúdo nessa disciplina. Primeiro, a gente vai trabalhar, que é o que a gente vai fazer nesse primeiro, a ideia da composição. O que a gente tem enquanto designer, enquanto ilustrador, enquanto desenhista, enquanto artista gráfico, o que a gente tem à nossa disposição para transmitir uma mensagem, para construir um código. E depois a gente vai falar de algumas outras teorias que tentam entender como é que as pessoas absorvem determinados conteúdos. Luana está comentando aqui sobre os mangás que tornar o nome ocidental, tipo o Zashi, que se chama Serena pra gente. Sim, tem muito disso, dessas adaptações de nome. E essas adaptações de nome, elas acontecem inclusive na literatura. A gente tem, mesmo literatura inglesa, francesa, a gente tem vários nomes que acabam sendo aportuguesados para a gente poder dominar isso. Essas adaptações é justamente que tem que ser um código que todo mundo entenda. Afinal de contas, todo mundo aqui chama Hermione de Hermione, tenho certeza. Hermione, né? Ô, professora, deixa eu contar uma experiência para vocês rapidinho. Manda. Eu tenho um tio, meu tio Pedro, né? Que o pessoal zoa muito ele, porque ele não só demorou muito para começar a usar celular, então ele não confiava, né, na internet. Como também por causa de uma história, de uma época, que toda vez que ele ia... Eu tá gravando, né? Mas toda vez que ele ia usar... Você quer que eu corte? Eu posso cortar para pôr no YouTube. Eu quero mandar uma coisa no chat para vocês. Toda vez que ele ia usar um emoji dele sorrindo, ele usava o 8, o igual e o D. Meu Deus. Toda vez ele usava esse emoji. E ninguém teve coragem. Ele colocava no grupo da família e o resto dos tios não entendiam, né? Aí ficava só os adolescentes, os jovens adultos, rindo. E aí, uma vez eu comentei com meu pai, fala com o tio Pedro, pelo amor de Deus. Alguém conta pro tio Pedro o que ele tá fazendo, que ele não sabe. Pai, porque isso aí é um... Pinto, pai. Pai, isso é uma pica, isso é um caralho, papai. Isso é uma piroca, pai. Aí ele tá, calma, eu vou falar com seu tio, então. Aí daqui a pouco a gente viu que meu tio começou a mandar os emojis prontos, né? Aí eu perguntei pro meu pai o que ele tinha dito. Ele disse que ele achava que aquele era um emoji para pessoas com narizes muito grandes. Meu Deus, eu adoro o tiozinho na internet, todo mundo. Ele ficou desesperado porque ele trabalha numa empresa que tem umas conferências antes de negociação. Imagina ele falando, e aí, chefe, tudo jóia? Tô felizão. No chat, aí o chefe dele ficava rindo e falava, esse Pedro não tem jeito, e ele... É só isso mesmo, né? Interpretação de código, professora, que passar para vocês essa experiência. Tô vendo as meninas preocupadas porque estão escutando a aula de fone. Gente, isso vai tudo pro YouTube? Sinto muito. Então, a gente tem que ser responsável pelos caralhos que a gente fala. Fica aí todo mundo tranquilo, que eu boto a cara lá, não tem problema não. Mas se alguém, de repente, fizer alguma participação que quiser que eu edite, gente, é só avisar no chat, que é bom que já marca a minutagem e eu posso cortar, não tem problema não, tá? Não estamos querendo expor ninguém aqui. Tio Pedro de ninguém. E aí, Amanda, você quer que a gente corte a parte do tio Pedro? Vai ficar melhor. Tá tranquilo, até hoje contam isso tudo que eu canto, tá ótimo. Então, é bom que a gente já vai para o destaque que está aí no slide, a ilusão de semelhança. Porque esse processo de abstração é, de fato, a capacidade de alguém perceber ali, naquelas pequenas informações visuais, uma semelhança com um objeto que ele já conheça. E essa ideia muito trabalhada na história da arte de que algo parece com algo vai ficar se repetindo nos slides de vocês aula a aula, porque eu preciso que vocês internalizem. A gente começa a trabalhar com essa ideia de uma ilusão de semelhança, seja ela para um determinado grupo ou para o senso comum. A gente sempre vai ter que estar lidando com essa gradativa tomada de consciência de que nada é gratuito.
todos os códigos com os quais a gente trabalha, eles vão transmitir uma mensagem. É exatamente o grupo da família que a Amanda estava descrevendo. Enquanto os jovens dominavam o código, estavam rindo do tio Pedro estava lá tranquilão com seu nariz grande, para ele estava tudo bem, entendeu? Eu tinha uma disciplina que a gente trabalhava a parte de sinalização, que vocês provavelmente vão ter. Eu não lembro se a grade de vocês tem uma disciplina específica de sinalização, mas a parte de construção de pictografia, ela pressupõe que você tem que ter uma comunicação direta e apenas por sinais gráficos e que ela teria que ultrapassar a barreira da língua. Foi assim que os pictogramas surgiram, a proposta de pictogramas, né? E aí a gente sempre fazia um exercício de fazer uma avaliação com diversos usuários de o que eles achavam que significavam os emojis. Porque eu até hoje eu rezo assim, eu não dou high five assim, não, gente. Para mim, eu tô agradecendo aos céus. E essas interpretações, elas são muito culturais. E aí, esses aspectos relativos à cultura do teu público observador, eles são fundamentais nesse processo de transmissão de mensagem, e até mesmo de despertar do olhar do meu espectador para entender o que eu tô querendo que ele entenda. Então, eu tenho aqui para vocês 3 imagens. São representações de quê? O que vocês estão... Então, a gente está falando de rosto. E aí vocês percebem que elas lidam com 3 processos abstrativos muito diferentes? Eu tenho, primeiro, uma mancha, que claramente tem o traço do pincel e que traz uma silhueta. E como é que eu sei que é essa silhueta? Porque quando eu vejo esse desenho aqui, eu penso num nariz, eu vejo um formato de uma lateral de uma boca. Então, existe uma semelhança com formas que a maioria de nós já conhece. Quando eu trago para a segunda, que tem um traço mais esfumaçado, eu tenho uma ideia de profundidade, eu poderia te dizer, o rosto estar mais para trás. Criou-se uma ilusão de profundidade numa imagem que é bidimensional a partir desse jogo de luz e sombra. E eu tenho, na última, uma construção feita com linhas que são únicas. Eu tenho apenas 2 linhas, elas não se dividem, que fazem, de novo, alusão a partes de um rosto. Então, eu tenho ali um processo de abstração. Eu não tenho uma imagem fotográfica fiel ao que aqueles rostos são em todos os seus elementos visuais. Eu tenho uma síntese gráfica. Eu tenho um processo de abstração que entrega ao meu leitor parte dessa representação. Aqui eu tenho para vocês uma outra representação que, novamente, eu tenho níveis diferentes de abstração de uma raposa. Eu tenho um traço que, por mais... Olha o tanto que a coisa é interessante. Esse que é a mancha, que tem a raposa em movimento, ela é mais próxima do que a gente teria de uma raposa bicho na natureza. Mas é a que menos usa linhas. Eu tô trabalhando, aí só tem manchas. Se vocês verem, a gente está falando de texturas e de tonalidades de cor que dão essa noção de profundidade e a ideia de movimento. Nos outros 2, eu tenho desenhos. Um pouco mais sintético, e o do meio um pouco mais infantilizado. Vocês acham que o do meio é mais infantilizado? Por que a gente acha que o do meio é mais infantilizado? Eu acho que é porque ele tenta humanizar a raposa, talvez. Colocar traços mais... Pode ser a expressão humana na raposa, pode ser porque todos nós, quer queira, quer não, em algum momento fomos frutos dessa cultura da animação que traz um traço mais arredondado. Pode ser também porque a construção de luz e sombra que a gente tem ali, ela é menos realista, ela é mais chapada. Mas, ainda assim, eu tenho esse processo de humanização que a Amanda estava comentando. Então, ali são estratégias de comunicação, estratégias de desenho, estratégias de representação diferentes, mas que todas são abstrações diferentes de um mesmo elemento, que seria a raposa. Então, a gente tem essas simplificações, assim. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, que são 3, 6, 9, 13 representações diferentes de um leão, cada uma trabalhando com traços que são mais marcantes. Mas reparem que todas trazem a juba e todas trazem o focinho. Então, provavelmente, o traço mais marcante da representação de um leão seja essa junção de juba e de focinho.
Então, eu posso trabalhar com linha, eu posso trabalhar numa textura mais chapada, eu posso trabalhar com volume, posso trabalhar com luz e sombra, mas a representação, a síntese gráfica desse leão, ela passa por processos de abstração diferentes. Mas o que eu quero que vocês percebam? Que não tem um jeito só de fazer. Todo mundo conseguiu ver leão, muito provavelmente, nos 13 desenhos que estão aí na tela para vocês. Então, eles funcionam. Eles vão ser mais ou menos adequados a partir de um contexto aonde aquilo vai ser veiculado, de um material aonde aquilo vai precisar ser reproduzido. Mas eu posso representar o mesmo elemento partindo do princípio de uma ilusão de semelhança a partir de processos de abstração diferentes. Aqui eu tenho mais um, que aí a gente mostra as diferenças, por exemplo, do uso de cor e do uso de textura. A gente tem representações geométricas, uma mais poligonal, outra mais circular, mas todas levam para a mesma direção, que é essa construção da chama. Inclusive, nesse que é cinza, que está mais embaixo, todo mundo está reconhecendo? Um que tem a chama e uma folha? Então, é uma representação gráfica que fez a junção de dois elementos, da chama e de uma folha de maconha, muito provavelmente, porque o desenho está pequeno, eu não tenho certeza. Mas é uma associação, porque é uma planta que as pessoas que consomem fumam, então vai ser queimada. Então, numa construção, por exemplo, de uma identidade visual, porque, né, fora o Uruguai, a maconha é legalizada nos Estados Unidos, então a gente tem muitas empresas que precisam dessa representação gráfica na sua identidade visual do material com que trabalham. E aí a gente já está falando de uma representação conceitual, quando você junta características de dois elementos para criar um terceiro elemento que, ao reunir essas principais características visuais da chama e da folha, elas levam para uma outra significação. Então, é uma construção, uma entrega de uma outra significação que a gente tem aí. E aqui, por fim, a gente tem algumas aplicações de identidade visual. A gente tem uma marca de uma casa de chá. Eu tô travada? Não. Ah, é porque a Lívia perguntou se tinha travado. Não, tá normal então, Lívia. Qualquer coisa depois, YouTube na gente. A gente tem a representação de uma casa de chá, que ela reuniria dois elementos essenciais para o chá, o bule e a folha. E aí ela juntou as características do bule e as características da folha numa mesma representação gráfica, que aí é essa construção de significado que a gente tem. A gente tem uma outra que é de uma marca de chá, chás são plantados, tem a folhinha de hortelã, juntou as duas com a pazinha de jardinar. Então, assim, essas construções de significado, elas vão entregar de maneira muito mais rápida essas associações de dois elementos e sua significação a partir de uma única abstração gráfica que funciona para diversos públicos. E muitas vezes no design gráfico a gente vai ser convidado a esse tipo de síntese. Então, para finalizar, vamos entender o que é essa tal da abstração? Abstração é um substantivo que significa observar um ou mais elementos de um todo, avaliando características e propriedades em separados. Uma abstração nos leva a uma nova representação que escolhe quais características ressaltar e quais omitir, evidenciando aquilo que, naquele contexto, é mais interessante que o espectador perceba. Então, é importante a gente entender que nem toda abstração ela vai precisar ser sintética, mas que toda síntese é necessariamente um processo de abstração. E quando a gente traz isso para o desenho de uma tipografia, a gente começa a perceber que existem características no desenho da fonte que também vão fazer com que a gente se conecte com outros significados para além da palavra propriamente dita. E para a gente entender como é que a gente consegue conversar sobre isso, eu escutei um barulho, como se tivesse alguém me chamando a atenção. Foi alguém de vocês? Não, né? Eu apertei para levantar a mão. Luana, obrigada. Diga. Eu não tinha visto o sinalzinho. Tava falando disso, eu queria saber a sua opinião mesmo, sobre a logo do Firefox. Porque o que você quer? Faz a pergunta. Ao extremo. Ela agora é só uma curvinha com as cores do Mozilla Firefox. Só que muita gente achou isso ruim, porque mesmo que tenha ficado bonito,
perdeu a identidade. Abstraiu tanto que você não vê mais a raposinha. Eu sei que as pessoas dizem que não era uma raposinha, era um panda vermelho, mas o nome do bagulho é Mozilla Firefox, eu vou falar que é uma raposa. Nunca tinha ouvido na vida que o Firefox era um panda vermelho. Inclusive, se tiver uma reportagem sobre isso, adoraria ler. Mas olha, quando a gente está falando de processo de identidade visual, de alguma coisa tão usual quanto é um navegador de internet, você tem uma série de questões aí. Você tem, para começar, o seu ícone vai ser reduzido, cada vez em telas menores. Então, não adianta você desenhar uma raposa, que essa raposa não vai ser visualizada. Então, não faz sentido ter uma raposa. A gente está falando de um navegador muito popular. Então, a comunicação por cor dele consegue substituir o símbolo sem perda na comunicação. E a gente está falando de um processo de evolução dessa identidade visual. Então, você começou conhecendo uma raposa em todos os seus detalhes, depois essa raposa ganhou cor, essas cores vão sendo trabalhadas ao longo do uso desse navegador, e aí você pode ter uma identidade visual cada vez mais sintética. A grande questão é se funciona. As pessoas deixaram de clicar no Firefox porque não reconhecem mais a logo? Se a resposta for sim, a gente tem um problema nessa identidade visual. Se a resposta foi não, então tá tudo bem. É porque analisar uma identidade visual sem você conhecer qual que é a proposta da empresa ou qual que é a intenção da empresa com aquele redesign, a coisa fica um pouco complicada, é um achismo. Eu não vi problema nenhum. Mas se a gente está falando só de opinião assim, eu não vi problema nenhum, não, sabe? A redução dela não deixava ver a raposa mesmo, o que mais prevalecia era a cor laranja, então tá de boa. E você, o que você acha? Eu acho que a logo anterior a essa, eu achava ela muito melhor. Que ela, tipo, ela era a mesma coisinha, uma curvinha, só que você ainda via a raposinha segurando o bagulho. Tá, mas por que pra você é tão importante ver a raposa segurando o bagulho? Porque a minha mente gosta de associar o nome das coisas com o que eu estou vendo. E quando eu vejo a raposa com o Mozilla, eu acho melhor do que aquilo, porque também ficou muito parecido com a do Explorer, só mudou as cores. Aí eu. Mas o Explorer nem existe mais, você tá falando do Edge? Ele vem baixado automaticamente no Windows. Mas o Edge é para um lado, o Firefox é para o outro. Um é com cor quente, o outro é com cor fria, o outro buraco é a cor mais escura, então é onde. Eu não acho parecido, não, mas pode ser porque eu sou muito detalhista. Eu queria saber o que você pensa. Não, quem quiser tranquilo. falar também, tá à vontade aqui. Era justamente o que eu ia falar. Alguém tem alguma opinião a respeito? Quiser me esculachar, adoro. Pode ir. Nossa, Lu, não fala que você gosta de ser esculachada, não, porque o povo toma com incentivo. Eu sei. Conheço a turma já. Oh, e olha que vocês nem estiveram no mesmo ambiente, hein? Já pensou quando pode sair porrada? Então, eu realmente não vejo a menor importância nisso, mas se incomoda tanto vocês, vamos deixar isso gravado. Firefox, as meninas aqui não gostaram de não ver mais a raposinha, não. Agora, o que você faria se você não falasse inglês? Você ia sentir essa falta? Se eu não falasse inglês... Saber que uma raposa tem alguma vinculação de comunicação com características do navegador? Agora, peraí que a pergunta foi muito rápida para o meu cérebro processar. O navegador ter como símbolo uma raposa normalmente significa que você quer características da raposa no navegador. Que característica da raposa a gente queria no navegador? De uma raposa de fogo, especificamente. Que, né? É um tipo de raposa. É uma boa pergunta. Sei lá, Não sei velocidade? E raposa é veloz? Eu não sei, eu tô perguntando de besta também, porque eu realmente não sei. Se tá Porque sim, eu acho que qualquer predador para poder sobreviver precisa ser veloz. Principalmente ela pegando fogo, né? Não, porque às vezes só o fato de você ser fofo te faz parecer inofensivo e por isso ser ignorado pelos seus predadores. O peixe palhaço, por exemplo, ele não é comido pelos bichos porque ele é colorido, e o povo acha que tudo que é colorido é venenoso e não come. Eu não sei se essa vinculação tão direta do Firefox com a marca, para mim, é necessária. Mas é uma coisa para a gente pensar por aí sobre esses processos. Bora continuar falando de tipografia, senão a gente não encerra por hoje. E tem trabalho para fazer, e não é pouco. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa história de tipografia.
A gente vai ter um processo de escrita. Lembra que eu estava falando que a nossa sociedade é muito firmada em cima da escrita, nesse processo de transmissão de mensagem por uma associação entre grafismo, né, entre a forma visual e o fonema. Então, a gente tem a construção, desde o tempo dos fenícios, de uma criação de símbolos tipográficos, de símbolos alfabéticos que podem ser reproduzidos de maneira mecânica múltiplas vezes. Então, a gente vai ter uns tipos de argila que a gente vai ter lá, que são forminhas. Peraí, pelo que eu vi, parece que só restou o rabo da raposa agora no ícone. Só restou a cor, na verdade, a cor e o movimento. É porque, gente, a coisa foi sintetizando e virou só aquela bolinha ali. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, mas se está incomodando muito vocês, eu acho que a gente tem que escrever para o Mozilla hoje. Vai simplificando, gente. Não tem necessidade. Por exemplo, quando vocês começaram. Fala, Sônia, se abrir o microfone, pode falar. Eu acho que o que o pessoal está incomodado não é em questão do Mozilla, é que eu acho que a maioria das identidades visuais agora estão buscando uma coisa mais sintética, mais minimalista, porque a maioria como é o nome? Dos ícones em geral que representam as empresas tentam ser os mais simples possíveis. E o que já era simples está ficando cada vez mais simples. Na verdade, isso é uma estética de design contemporâneo chamada... Você tem flat design, que veio antes, agora a gente está trabalhando muito com material design, justamente porque essa transmissão de informação via tela, que é a característica básica que a gente tem na nossa comunicação atualmente, ela tem que se adaptar a muitas telas de muitas resoluções diferentes, e isso tem que ser pensado para que você não perca qualidade. Então, o que vai ser visualizado no celular em tamanho reduzido, o que vai ser visualizado numa tela de computador HD, o que vai ser visualizado por uma tela AMOLED, que são tecnologias diferentes, quanto mais informações a gente tem, mais chances de distorção nessa reprodução tem. Então, você junta essa ideia de simplicidade que já vem desde o Google, que foi uma das primeiras empresas que tentou reduzir ao máximo essa representação gráfica deles. Então, essa coisa do material design e do flat design é muito de modismo. Eu acredito que a gente não vai voltar para informações muito rebuscadas, porque se a gente for analisar isso historicamente, a gente vai ver que períodos muito conturbados levam a representações visuais mais sintéticas, né? Se a gente pegar isso, por exemplo, dentro da história da moda, e você pegar a moda logo do pós-guerra, do pós-segunda guerra, você vai ver que as cores são mais sóbrias, que as formas, as linhas são mais retas, tanto em roupas femininas quanto masculinas, e que tem uma referência direta do militarismo, que é um reflexo de como a sociedade estava se vendo naquele momento. Então, muito do que a gente vê representado nessas identidades visuais, como a gente busca essa conexão com o observador, ele acaba sofrendo influências do momento histórico. Deixa eu voltar aqui no chat, que tem algumas contribuições que eu não consegui ler, peraí. Vamos lá, deixa eu voltar. Raposa vermelha, raposa cinzenta, raposa rápida. Rápida para nós, né? Para um leão ou para um guepardo, ela está no bolso. Acho que quanto mais simples, mais fácil de associar. Depende de quanto dinheiro você tem para pagar essa associação, mas normalmente a gente parte dessa premissa, que a forma é mais pregnante quando ela é mais simples. Essa pregnância é a capacidade que você e a memorabilidade dela, então você conseguindo reproduzir ela, ela se torna mais pregnante. O Glauber diz que é só ver a logo antiga do Windows também, tinha até luz e sombra, que é uma característica da época, do modismo. Quando você tem a introdução dessas formas informáticas, dessas representações de ilustração digital, era muito importante mostrar o que se podia fazer. E aí, todos esses efeitos e todas essas possibilidades que para você fazer na mão demorariam horas, que você consegue enquanto efeito, enquanto pincel, enquanto brush, isso seduzia muito, então as pessoas usavam mais. Então, é um reflexo, como eu estava falando, do momento histórico. A Luana, na minha opinião, podia ser mais simples, mas não pode perder a identidade. Mas identidade não é forma, identidade pode ser cor também, Luana. A Lívia concorda. A Luana diz aqui, porque se seu produto e do parceiro for basicamente a mesma coisa, o povo vai ir com o que for mais popular, quem investir em propaganda e acabou. Propaganda ruim, se a coisa for ruim, você pode investir o dinheiro que você quiser no mundo. Você não consegue fazer ela empacar, entendeu? É tudo um conjunto. Não te ouvi.
Exemplo de propaganda ruim. Quai. Ninguém aguenta mais. Só O que queria é acabar. Quai? Eu não sei Nossa, nem o que é Quai. Você vê o tanto que... privilegiada. Aquele O que é aplicativo Quai? que É um imita Mas tem TikTok. vídeo de professora que aparece de anúncio no YouTube. Vocês estão vendo? Porque propaganda é baseada em microtargeting. Eu não sou da idade de vocês, então não aparece para mim as mesmas propagandas que vocês, entendeu? A Mayara perguntou se você tem YouTube Premium. Foi o que eu Não, pensei. eu não tenho YouTube Premium, eu não tenho 18 anos, é essa a questão. O meu filtro não é nem o que eu pago pro YouTube, é a minha idade. Entendeu? É porque hoje publicidade é quase tudo baseado em algoritmo e inteligência artificial. Então, eles entregam para vocês coisas que eles acham que vendem. Para mim, gente, vai reaparecer propaganda de apartamento em roupa de cama, embora eu não tenha dinheiro para comprar nenhum dos dois. Eu não aguento mais ver M. Martin no meu celular e eu não tenho dinheiro para comprar uma fronha da M. Martin, que é uma marca de roupa de cama cara. Então, essa questão da publicidade, a gente pode discutir isso em outro momento, que eu acho muito interessante. Principalmente quando a gente vai falando desses processos de recepção e de significação, porque aí a gente vai ter mais instrumentos, inclusive teóricos, para discutir disso. Mas é tudo microtargeting, sabe? Porque propaganda... Antigamente, quando você falava em publicidade, você tinha dois veículos, você tinha mídia televisiva e você tinha mídia impressa. A mídia impressa, ela precisava ser comprada. A mídia televisiva, ela era uma mídia que chegava na sua casa, quer você queira, quer não. Assistindo televisão, você era obrigado a assistir propaganda. Porque como tinham poucos canais e não existia controle remoto, você tinha que levantar a bunda e ir lá no sofá mudar, você não mudava, você acabava assistindo as propagandas. Então, era entregue para todo mundo, mesmo sabendo que não era todo mundo que poderia comprar. E aí, muita publicidade, ela fazia questão de construir desejo. Eu tenho certeza que os pais de vocês já passaram pela experiência que eu tive de assistir comerciais de carros, os quais você nunca vai entrar na sua vida, porque são muito caros, mas que você é louco para ter. Mesmo sem entender nada de carro, porque a propaganda te vendeu aquilo. Então, você tinha uma publicidade formada nessa construção de desejo. Só que, a partir do momento que você amplifica essas mídias e amplifica esse acesso e, consequentemente, amplifica a concorrência por atenção do seu espectador, essa publicidade, ou ela fica muito cara se ela for para todo mundo, porque ela vai atingir pouco resultado, ou ela vai precisar investir em targets específicos. Então, quando você trabalha com publicidade hoje em dia, você trabalha com geração de lead. É saber quais são as palavras certas que eu tenho que dizer na minha propaganda para pegar vocês. E, às vezes, isso é feito massivamente dentro de um target. Então, eu que tenho 40 anos, eu não sei o que é Quai, porque mesmo que eu soubesse, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Porque eu não vou botar isso no meu celular, nem TikTok eu coloco, que eu não tenho paciência. Mas, para vocês, que provavelmente tem conta no TikTok, que provavelmente gosta de XYZ, que são linguagens visuais, ou de dinâmicas, ou de mecânica parecida com esse aplicativo, vocês passam a ser interessantes. Então, essa história de propaganda boa, propaganda ruim, muito ou pouco, é tudo muito relativo. Às vezes eu acho sensacional que vocês já estejam prestando atenção nessas coisas. Vocês têm que se atentar muito para esses detalhes, porque a vida de vocês vai ser muito em cima disso. E tá tudo mudando muito, 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 muito rápido. Então, uma coisa que foi escrita 6 meses atrás sobre o Instagram, hoje ela já não é mais verdade. Em termos de pesquisa de comunicação mesmo, ela não é mais verdade. A Luana tá falando aqui que ela tá perguntando o que a mãe dela tá consumindo para aparecer o Quai para ela. Ela tá consumindo você. Quem é que compra suas roupas? Quem é que fala com você? Quem é que te segue nos aplicativos tudo? Ela tá consumindo você. Porque vocês precisam entender. Vídeos que eu assisto sem fone, o microfone dela pega e fala, é isso aqui que ela curte. Pode ser também, porque vocês estão no mesmo ambiente, aí vocês vão transmitindo. Por exemplo, se você estiver andando, não sei se vocês sabem, mas quando vocês estão passeando, ou passeavam, né? Porque ninguém está aglomerando. Quando você passeia dentro de um shopping, o Google conta para aquela empresa quanto tempo você passou na frente da vitrine dela. Gente, se vocês se iludem que a Adblock e que você dizer para o Google que você não quer usar o assistente de voz dele está funcionando, você vai ser surpreendido de maneira negativa. Ainda mais o Gboard que a galera usa, mesmo se você bloquear as coisas do Google, o Gboard tá lá. Tá lá! É um keylogger. O único jeito de você não dar informações para o Google é não usar produtos Google. Infelizmente, no momento, a gente nem pode, que estamos dentro de um produto Google nesse momento, não é verdade? Então, assim,
Não sei se já falei dessa turma do documentário Dilema das Redes. Para quem estuda comunicação e quem estuda design, ele não é novidade. Para vocês que estão entrando nessa vida agora, assistam, se assustem, porque é aquilo lá mesmo, entendeu? Eu tô igual a Lívia, eu já descambei. Quer espionar, espiona, quer me mandar propaganda, manda, quer me escutar, me escuta, porque eu não tenho como lutar contra. Eu não posso não ter WhatsApp, eu não posso não ter YouTube, eu não posso não ter plataforma Google, até porque se não fosse isso, a gente estava muito mais fugido nessa pandemia, porque a gente não estaria conseguindo trabalhar. Que se a gente tivesse ido pessoalmente para a UFAL, a gente já teria 50 milhões de mortes fácil. Porque a gente lá não tem lugar nem para lavar a mão, se a gente for para a FAO. Hoje em dia, para todo mundo lavar a mão de meia hora antes de coçar o olho, não temos, não dispomos. Tá. Adoro quando a gente desvia o assunto, mas eu vou precisar retomar, beleza? O que é a bendita da tipografia? Esse processo que vocês conhecem, quando vocês batem o dedinho no teclado e automaticamente a letra aparece, ele já é um processo evolutivo que ele veio de muito, muito, muito antes. Então, a gente já tem, desde de culturas mais antigas, esse desenho por tipos padronizados para configuração e construção de frases, faz com que essas formas elas sejam criadas para representar esse fonema. E aqui a gente tem uma pequena linha do tempo que fala desse processinho de construção. A primeira civilização que a gente vai ter, que vai se representar por essas construções gráficas que a gente tem registro, são os fenícios. Eles faziam as letras em formas de barro. Então, você tinha aquela letra formada lá e ela ia sendo impressa no papel até diluir, né? Porque barro, pressão, a gente sabe que a forma aos poucos vai se perdendo ali pelo lado. E aí a gente vai ter uma evolução, que é a construção do alfabeto grego-romano, né? Apesar de que ninguém aqui fala grego, a gente ainda usa parte desse alfabeto. A gente vai ter a invenção do papel na China, depois a gente vai ter caligrafia, até que a gente vai ter a invenção da prensa do Gutenberg, já aqui pertinho da gente, 1435. O Gutenberg é um cara que, antes dele, lembrando sempre que quando a gente falava de construção de livro, a gente está falando basicamente de Bíblia e de escritos pelos padres copistas, né, que vocês devem ter visto isso em história. A população não era alfabetizada, a gente vai ter uma alfabetização um pouquinho mais massiva a partir da Reforma Protestante, que aí você muda um pouco o conceito de educação, que os alemães, eles começam a letrar, a alfabetizar a sua população. Os alemães europeus, de uma maneira geral, porque eles precisavam ler a Bíblia, porque era a Bíblia que os tornava protestantes, essa leitura da Bíblia, mas antes disso a gente vai ter a leitura muito restrita. Então, você não tinha uma demanda muito grande por livros. Mas com a criação da prensa do Gutenberg, que foi ali em 1455, você passa a ter uma possibilidade de reprodução mecânica em larga escala desses livros. O que era essa prensa do Gutenberg? O Gutenberg, ele pegou o desenho de cada uma daquelas letrinhas e aí ele fez isso no que a gente chama de tipos móveis. Vocês têm alguma memória de máquina de escrever de quando vocês eram criança? Vocês já repararam que quando você aperta a tecla da máquina de escrever, sobe uma forminha e aqui tem o desenho da letra na ponta, geralmente é um ganchinho? Então, isso é um tipo. E o Gutenberg, ele fez uma caixa que tinha várias letras A, B, C, D, E, F, e aí para você formar o desenho da página, você ia posicionando, pegava a letrinha, botava na linha e formava a frase. Aí você tinha os espaços, você tinha... E aí é o que eles chamavam de prensa de tipos móveis. Por quê? Como o tipo era móvel, eu podia, com aquele conjunto de letras, eu construía a página do livro aqui, imprimia quantos eu queria, e eu podia reaproveitar esses mesmos tipos, reordenando eles, porque eles eram móveis, e construir outras letras, outras linhas, outras palavras, outros textos, e com isso eu tinha uma reprodução mecânica. Antes aquilo que era só copiar da mão, agora podia ser reproduzido mecanicamente. E aí, para vocês terem uma ideia, foi revolucionário? Foi. Mas a gente só vai ter uma outra modificação nessa construção tipográfica em 1880, quando eles saem do tipos móveis para o que a gente chama de linotype. Qual que é a diferença do tipo móvel para o linotype? O tipo móvel, os tipos eram soltos. A linotipo, ela fazia o mesmo princípio dos tipos móveis, mas aí ela funcionava quase como uma máquina de escrever. Você digitava, os tipos móveis corriam e formavam a linha. Aí a máquina da linotype, ela derretia chumbo naquela linha e formava a linha.
Então, você tinha os tipos móveis, que depois aquele chumbo ele pode ser derretido e reaproveitado. Mas aí você tinha menos falhas entre uma letra e outra. E aí a gente tem a linotipo. E aí a gente só vai ter uma outra grande revolução em 1940, quando inventam a máquina de Xerox, que é não é exatamente a máquina de Xerox, mas o princípio mesmo, que fotocomposição é feita a partir de um jogo de luz e sombra para a reprodução daquilo que está lá. Tá, Dani, mas para que eu preciso tanto saber de tipografia? Porque dentro do design a gente trabalha muito com essa construção de uma representação gráfica das fontes, e vocês sabem a quantidade de fontes tipográficas que estão disponíveis hoje em dia. A gente tem aí na tela algumas classificações. Essas classificações podem se dar quanto à função ou efeito ao se criar uma composição tipográfica, pode ter a ver com as características visuais mais marcantes da fonte ou uma associação dessas características com um significado ou estilo. Para a gente, nesse momento, o mais importante são essas duas características aí, que são pela função. Essas eu preciso que vocês aprendam, que é a legibilidade e a leiturabilidade. São duas propriedades que a gente tem na leitura das fontes tipográficas. A legibilidade é a capacidade que aquela fonte tem que, para o observador, fique claro que aquele desenho se refere à letra tal. Então, a fonte que eu estou usando para vocês aí no slide, onde está escrito pela função, ela tem uma boa legibilidade para títulos. Então, você não fica pensando se está escrito pero, peta, você consegue ver P-E-L-A com uma certa clareza. A legibilidade, por exemplo, de uma fonte Arial, ela é maior do que dessa fonte que eu estou usando. Então, eu consigo identificar a letra por letra. Só que essas fontes que às vezes são legíveis, elas não têm uma leiturabilidade. A leiturabilidade é a capacidade que aquele texto tem de ser lido em frases longas. Ou seja, todas aquelas letras associadas uma do lado da outra, elas não me cansam ao ler textos longos. Dani, eu não estou entendendo muito bem a diferença de uma para outra. Vamos exemplificar visualmente? Nessa primeira caixinha, eu tenho duas fontes. Uma de legibilidade alta. Você claramente reconhece todas as letras que eu tenho ali, no fazer uma sopa para nós. Já a segunda fonte, ela tem uma legibilidade mais baixa. Então, vendo que você dá uma misturada entre o U, o M e o A não é muito diferente do o S tem uma curva que talvez ele pareça com o Z. Conseguem perceber isso? São duas fontes de legibilidade diferentes. Numa eu reconheço os caracteres com facilidade, na outra eu tenho mais dificuldade para reconhecer esses caracteres. Já na caixinha número 2, a gente está discutindo uma leiturabilidade. Eu tenho uma fonte de baixa legibilidade, mas eu consigo claramente ver onde é que a linha começa, onde é que a linha termina e a divisão dessas linhas. Já na outra fonte, que eu tenho toda em caixa alta, apesar de que agora a minha internet resolveu dar uma trollada na gente, a imagem ficou um pouco focada. Vou dar um zoomzinho para ver se melhora. Vai, internet, colabora aí com a gente. Vocês reparam que eu tenho uma fonte que ela é em caixa alta. Se você prestar bastante atenção, você consegue reconhecer cada uma das letras, concordam? Só que o fato dela ter uma linha tão fina, para ler isso, e tá toda em caixa alta, ou seja, ela não tem altos e baixos, ela dificulta a minha leiturabilidade. Então, você precisa entender que quando você estiver trabalhando com tipografia, você sempre tem que estar pensando quanto de legibilidade eu preciso na representação dessa palavra que eu vou usar. Porque, às vezes, as fontes que têm mais personalidade, elas são mais difíceis de serem lidas. Então, eu tenho que entender o que é mais importante, se é o impacto daquela fonte ou se é a leitura, de fato, da informação. E aí a gente tem uma série de outras características que a gente tem de ajuste dessas fontes, de tracking, de kerning. Essas características eu recomendo para vocês que, quando vocês tiverem oportunidade, verem a disciplina de tipografia sendo ofertada como eletiva, que vocês cursem. É uma disciplina muito interessante. É muito provável que no quarto período, vocês tenham a oportunidade de fazer a disciplina de design editorial, e eu acredito que vocês vão ver um pouco mais detalhado sobre esse universo tipográfico, porque ele é fundamental no processo de design editorial. Bom, aqui a gente tem uma outra classificação,
que tem a ver com as características visuais mais marcantes. A gente tem... lembra que eu estava falando dos tipos móveis? Que esses tipos eles eram organizados para formar frases? Então, para facilitar essa formação de linha e esse apoio, muitas fontes do início dessa construção dos tipos móveis, elas tinham essa barrinha, que a gente chama de serifa. Então, vocês estão vendo essa barrinha aí do A da segunda fileira? Tem aqui, ó, segunda fila, deve estar mais ou menos aqui assim, segunda fileira. Essa barrinha, ela se chama serifa. E aí a gente tem as fontes com serifa, que é as que a gente chama de egipciana, e a gente tem as fontes sem serifa. E dentro da serifa, você tem vários desenhos de serifa diferentes. E essas classificações, elas são a partir dessas características visuais mais marcantes. E aí a gente ainda tem uma outra classificação, que é a fonte tipográfica, que são essas fontes que elas funcionam individualmente, cada uma das letras, e elas são assim pensadas. Você tem as fontes cursivas, que elas imitam a escrita manual, e com isso ela tem linhas de ligação e algumas linhas mais rebuscadas, algumas formas mais orgânicas, e você tem uns tipos de fontes chamados de ingbets, que vocês já devem ter baixado, que cada tecla do teclado, ela faz alusão a um símbolo gráfico. Quando começou esse processo de imprensa, de você poder imprimir as coisas via tipos móveis, você tinha uma quantidade limitada de caracteres, para não ter que desenhar manualmente, eles criavam os clichês, que eram desenhos que eram muito, muito usados, e esses desenhos eram feitos também em metal, e eles podiam ser encaixados na composição das páginas. Então, a gente tinha fios, a gente tinha os desenhos mais utilizados. É por isso que quando uma coisa é muito usada, e é tão comum, que as pessoas dizem que aquilo é um clichê. Esse clichê vem dessa ideia de um elemento gráfico que se repetia muito, e era, assim, repetido. Essas classificações, no momento, são mais para vocês entenderem que, ao longo do tempo, esse desenho de fonte ele vai mudando, tanto pela tecnologia empregada, quanto pelo efeito que ele quer em você, espectador. Aí, eu tenho para vocês uma linha do tempo. Nossa, isso é gótico. Ah, isso é faroeste. Tem muito a ver com esses tempos. Se vocês pegarem, por exemplo, a Black Leather, ela é de 1450, então a gente está falando de Idade Média. Aí, hoje em dia, quando a gente ainda vê um filme que está falando de Idade Média, que usa esse tipo de fonte, a visualidade dessa fonte, ela já te remete para um tempo e um espaço. E aí, essa construção só evidencia para a gente que essa associação em linguagem verbal e linguagem visual, ela carrega tanto o processo de significação do idioma, quanto o processo de significação da imagem gráfica que vai jogando aí pra gente. E aqui tem mais alguns exemplos, algumas coisas mais próximas da gente, e aí a gente começa a falar dessa relação de design e tipografia. O design, ele entende a tipografia enquanto uma construção visual. A gente entende que, para além do que está escrito, o desenho da fonte, a maneira como aquela fonte aparece, ele tem uma importância muito grande nesse processo de transmissão de mensagem. Aí eu vou trazer para vocês aqui uma série de construções gráficas que evidenciam essa relação entre imagem e construção tipográfica. Isso é um anúncio que saiu, não lembro se na Veja ou se na Isto É, acho que ele é da Veja. Vocês conseguem reparar que dentro de uma fonte tem escrito outra palavra? Dentro de vitória tem escrito derrota. Dentro de cura tem escrito pecado. Dentro de democracia tem escrito guerra civil. Quando eu entrego para vocês um anúncio desse, como é que vocês interpretam? Conta aí para mim. O que vocês entendem quando você recebe uma imagem dessa? Cri, cri, cri. Gente, vocês estão aí? Dá um tchau para mim. Fala aí, Luana. Porque eu ia falar, tipo... Eu ia falar uma palavra que eu esqueci como é em português. Peraí, deixa eu ir no Google. Fala em inglês mesmo, que a gente aqui é poligrota. Double standards, ou... Duplos padrões. Duplos padrões. Pode ser duplos padrões, a gente pode falar de dualidade. A gente fala justamente disso, que você tem toda palavra, toda coisa contém uma outra coisa dentro de si. E aí a gente fala dessa dualidade, a gente pode falar também de uma evidência de
como é que o pessoal fala? O pessoal gosta de coerência entre... Você nunca vai ter cura sem pecado, você nunca vai ter luz sem sombra. É um jeito de interpretar. Vou trazer mais uma para vocês. Isso é uma propaganda da Sabesp, a Casal de São Paulo. E é uma propaganda do governo de São Paulo contra a dengue. Então, eles pegaram todas as... Poligrota, menina. Eu sempre falo 5 línguas. A gente tem aí nessa imagem, reparem que todos os espaços da letra que podiam acumular água, eles estão secos. Então, eles pegaram os lugares aonde você poderia deixar água acumulando para dar dengue, caixa d'água, pneu, garrafa, e eles secaram as poças d'água de dentro da palavra. Então, a gente tem essa construção, onde a imagem da palavra, ela traz em si um outro significado. E aí tem alguns exercícios aqui dessa tentativa de você fazer com que a imagem da palavra permita que você leia a palavra, mas também que você... Poligrota, não sei se todo mundo sabe que anchor é âncora, né? Gente, eu sou uma pessoa que vê esses negócios meio rápido. Se eu estiver passando muito rápido, vocês falam assim, Dani, peraí, volta. Pode ser no chat também. Aí tem várias brincadeiras. O invisível, o quebrado, o fatiado, cortado. Isso é de uma artista que, se não me engano, é canadense. Então, quase tudo vai estar em inglês. E, infelizmente, em inglês. Então, a gente está trabalhando com a possibilidade que eu tenho da palavra, da informação verbal e da significação da forma. Então, eu tenho cobra, eu tenho peixe. Eu gosto muito desse do polvo. E aí, repara que talvez se a gente tirar o polvo da tela, a legibilidade da tipografia usada, ela não funcione. Vai ser difícil para eu ler octopus. Mas, com o desenho do povo, é quase que imediato a conexão entre uma coisa e outra. Outra versão de panda, um pouquinho menos fofa. Aqui a gente já tem algumas outras que também estão trazendo informação de cor, e essa informação de cor, ela ajuda a comunicar. Tem um delay. Por exemplo, esse que está falando... Travou Fala. pra mim quando você estava falando do paralelo. Eu não consegui ver. Obrigada. Conseguiu ver? Uhum. Eu estava falando que tem um delay entre o meu celular passar e a imagem passar para vocês na tela. Aí aqui a gente tem uma série de exercícios dessas palavras. Tem umas que são mais ruinzinhas, gente. Nem todas que estão aí são geniais, não. Mas são para vocês terem algumas ideias desse processo. Esse da busca eu gosto. Aquele me lembrou a história do tio Pedro. Maravilhoso agora. Tem um que você vai gostar daqui a pouquinho, então, que é muito a história do tio Pedro. Inclusive, é um dos que eu acho mais interessantes aqui. Já vai ver, tio Pedro tá chegando aí. E aí vocês estão reparando que, lembra da história do poder de síntese e do poder de abstração? Você pega o significado da palavra, vê o que daquela palavra graficamente é mais marcante. Por exemplo, abrir. Como é que eu vou trazer esse abrir para a palavra open? E aí a gente traz essa característica. O nascer, tinta, água. Calma que tá chegando do tio Pedro. Amanda, você lembra qual que é? Esse do Van Gogh, gente, eu fico com a dó, mas eu achei ele tão genial. Todo mundo consegue a grande sacada? Fiquei triste agora. Muito bom. Eu também fiquei triste, mas é coitado, muito bom. Gente, mas que é uma coisa mais marcante de Van Gogh do que ele cortar a própria orelha? É triste, mas tá aí pra história pra gente. Então a gente tem... Cadê? Parece que não chega nunca do tio Pedro.
E aí vocês reparam que a informação ela vai mesclar tanto o desenho de fonte, como uma ampliação desse desenho de fonte para poder trazer esse significado para a gente. Aí chegou o do tio Pedro. E eu achei essa da camisinha genial. Realmente eu acho genial. É uma grande sacada. Para pessoas com nariz grande, né, professor? Entendi. Sim, sim. É isso aí. Tio Pedro, mandar para o tio Pedro esse slide. A gente tem aqui alguns mais simples. Variações de um mesmo tema. Esse eu acho tão bom que é a letra A de cabeça para baixo, de impostora. Eu acho. É tão bobo. Sabe assim, quando vai para a lista essas coisas muito simples, que graficamente representam um conceito que é um pouco mais complexo, sempre vai para a ideia das ideias que eu queria ter tido. Outros nem Eu achei tanto. muito bom, porque eu vi, ué, o que tem aí? Aí eu pisquei, tá. É, olha. Demorei pra tocar. Quando você vê, já foi o impostor. E aí agora a gente vai exercitar. Esse é um trabalho que vocês vão ter que me entregar no dia 25 de março. Aqui está escrito até às 23 horas, mas é porque esse slide está errado. Foi mal, é até às 19 só, tá, gente? Desculpa. O que é o exercício? É um exercício de contrários. Vocês estão vendo essas 5 palavras aí? Gelado, leve, estável, fluido e minúsculo? Vocês vão fazer um trabalho para mim, onde vocês vão escrever a palavra que está aí escrita, só que quando eu olhar, eu tenho que ver naquela palavra que você vai me entregar as características do contrário dela. Então, quando eu ver a palavra gelado, qual que é o contrário de gelado? Quente. Eu vou ter que olhar para a palavra gelado, mas ela tem que parecer quente, não gelada. A palavra leve tem que parecer pesada. A palavra estável tem que parecer instável. E o exercício é esse. Aí, não sei se vocês sabem, mas tudo em design é processo. Tudo em design é metodologia. E eu vou apresentar para vocês uma sugestão de metodologia. Por quê? Eu estou partindo do princípio que a maioria da turma é aluno de primeiro período e talvez nunca tenha tido oportunidade de desenvolver um trabalho de design a partir de um processo muito claro. Então, eu quero que vocês encarem isso como uma sugestão do que fazer e não é uma obrigatoriedade. Se você é uma pessoa que já tem o seu processo, como é que você cria, como é que você organiza as coisas, não se preocupe, vai no seu processo. Eu só te recomendo que, já que você vai fazer esse exercício consciente, que você faça pelo menos se der o trabalho de, olha, estou aqui, vou começar a fazer um trabalho de IMV. Vai anotando passo a passo do que você faz, porque isso é um método de trabalho, é um jeito de fazer. Vocês vão ter uma disciplina no segundo período de metodologia de projeto, onde o Gil Donato fala de todas as metodologias de projeto que vocês possam imaginar que a gente tem disponível, que não são poucas, e a gente tem sempre essa interpretação. No design gráfico, essas metodologias costumam ser um pouco mais soltas, porque a gente tem menos amarras industriais, por assim dizer. Só que quem faz design de produto, como quase sempre você está vinculado a uma indústria, você vai ter demandas e restrições um pouquinho mais fixas do que você tem no design gráfico. Então, essa metodologia ela ganha um caráter normativo ainda maior. Mas aqui fica a sugestão de como a gente vai trabalhar. Aqui eu vou falar para vocês de um processo de design a partir de uma autora chamada Ellen Lupton. Tem livros dela na nossa bibliografia, disponíveis na nossa biblioteca do Moodle. Então, a gente precisa entender que no design você tem muitas maneiras, muitas ferramentas e muitas etapas para você trabalhar. E essas aqui que eu vou sugerir para vocês são a partir do livro de metodologia visual, Design Thinking Visual. Eu não sei como é que foi em português. Meu livro está lá na UFAL, não está aqui. Mas é um processo de design thinking especificamente para produções de design gráfico, de construções visuais. Vamos lá para essas etapas? Bom, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é que vocês façam uma pesquisa conceitual sobre o termo. No design thinking é muito comum que a gente chame isso de pesquisa desk. Mas a pesquisa desk, para mim, devia chamar pesquisa share. Porque você senta a bunda na cadeira e vai atrás das informações. Vocês vão, a partir da palavra que a gente tem, vocês vão primeiro encontrar as possibilidades de antônimos para aquela palavra, e aí começar a pensar como é que você descreveria uma coisa pesada. Pedras são pesadas.
meteoros são pesados, tais e tais coisas são pesadas, as coisas pesadas têm formas mais geométricas, têm formas mais orgânicas, as texturas são mais lisas, são mais rugosas. Pensem quais seriam as possibilidades e as oposições mais marcantes entre a palavra de onde a gente parte e a palavra na qual você quer chegar. Meu leve tem que parecer pesado. Como é que é leve? Quais são os antônimos que eu quero? Quais são as características de leve que eu quero deixar de lado e que eu quero trocar por características de pesado? Esse seria o primeiro passo. Segundo passo que eu tenho como sugestão para vocês, é que a gente possa usar uma ferramenta para as ideias fluírem, que a gente pode chamar de brainstorm, que é como quase todo mundo chama, e que a gente possa trabalhar o brainwriting, que é quando a gente escreve. Às vezes o brainstorming, ele não necessariamente ele é só escrito, ele pode ser feito com imagem também. E aí alguns autores chamam de visual dumping, quando você mergulha nessas imagens. Mas o que é essa ferramenta? É um momento onde você tem que se isentar de qualquer crítica e vir uma chuva de ideias. E a gente vai tentar fazer isso junto hoje com pelo menos uma dessas palavras. Mas a proposta da ferramenta do brainstorm é que você, diante de uma ideia, você vá fazendo livres associações com aquela ideia, com aquela palavra, com aquele jeito de representar. O ideal é que esse brainstorm ele seja feito depois da pesquisa DESC, porque você já tem mais informações. A gente vai estar usando aqui palavras que todos vocês já conhecem, então a gente vai trabalhar com senso comum, por isso vai ser tranquilo para a gente fazer um brainstorm hoje. Mas, por vezes, você vai ter que fazer um brainstorm de termos que você não conhece. Sei lá, pudim de tapioca. Todo mundo sabe fazer pudim de tapioca? Eu não sei, eu vou precisar aprender. Então, eu preciso descobrir os ingredientes, como é que eles funcionam, quanto tempo de forno, todo esse processo é uma novidade para mim. Então, não adianta eu querer fazer um brainstorm de como fazer um pudim de tapioca agora, que a única coisa que me vem na cabeça é gostoso, saudades da bodega do sertão. Então, hoje a gente consegue fazer um brainstorm porque vocês já têm conhecimento das palavras com as quais a gente vai trabalhar. Vai ter momentos que vocês vão precisar fazer essa pesquisa para poder adquirir pequenas conexões para poder trabalhar isso no brainstorm. Então, a ideia é deixar a criatividade, a quantidade é muito, tem que vir muita coisa. A gente não tem isso de trabalhar com coisa pouca. Por quê? A quantidade, ela vai fazer com que a gente solte mais o pensamento e saia do óbvio. E aí você registra todas as ideias e depois é que você vai selecionar o que presta e o que foi apenas um delírio de uma mente cansada. A gente vai usar hoje a ferramenta do Jamboard, que daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat o link para a gente poder ir para lá trabalhar. Nesse Jamboard, vocês só conseguem entrar se vocês tiverem com o e-mail @fal. A gente vai fazer essa pesquisa desk, vamos fazer o nosso brainstorm, e aí a gente vai começar a dar forma àqueles conceitos que a gente vai trabalhar. O nosso brainstorm, a gente vai trabalhar com palavras, com conceitos, com ideias, com conexões com a palavra que a gente vai retratar. Aí, depois disso tudo, vocês vão pegar ali as ideias do brainstorm de vocês e vão transformar aqui na imagem. Dificilmente você já vai sair com a ideia pronta. Então, eu te recomendo, a partir da seleção daqueles conceitos, que você trabalhe uma pesquisa imagética. Essa pesquisa imagética, ela precisa estar fundamentada. Eu vi que muitos de vocês já estão no Pinterest, a página já tem mais de 600 imagens, eu estou achando isso lindo e maravilhoso. Quer dizer que, pelo menos, se dando ao trabalho de dar uma olhada nas imagens, a maioria de vocês está, e isso amplia o repertório visual de vocês. Então, Unsplash é um site que tem muitas imagens gratuitas, o Pinterest tem muitas imagens gratuitas, então você começa a ver como que imageticamente você pode dar forma para aquelas imagens. E aí você bota a mão na massa. Você nunca vai conseguir fazer de primeira. Eu tô falando nunca, e é nunca mesmo. Entendeu? Se você conseguir de primeira, inclusive, me conta que você é um gênio e eu adoro aluno gênio. Ainda não tive, mas amo a ideia de trabalhar com alunos gênios. Vai ter que suar, vai ter que rabiscar, vai ter que fazer de novo, vai ter que ver o que funciona, o que não funciona, vai ter que trabalhar a legibilidade, vai ter que trabalhar a composição daqui numa folha.
E aí, nesse momento, você pode usar a ferramenta que você se adapta melhor. Se você é uma pessoa que sempre desenhou, vai para o desenho. Se você gosta de fotografar, não tem problema nenhum. Você pode retratar isso em forma de fotografia, colagem, ilustração sequencial, ilustração digital, vídeo. Quer fazer coreografia para o TikTok? Estamos topando. Desde que a palavra apareça escrita as 5 palavras. Beleza? E aí, depois de todo esse samba, você precisa finalizar a sua criação. Porque uma ideia mal finalizada é um desperdício de ideia. Então, depois que você descobriu a direção que você está, eu preciso que você passe a limpo e que você finalize aquilo que você vai me entregar. Dani, mas eu vou fazer a mão e aí eu vou ter que passar a limpo? Vai, porque papel amassado e chechelento, tipo, faz o seu preço cair horrores num trabalho de vida real, e aqui a gente está falando de um processo de educação que envolve uma formação profissional também. Aí, você pode usar a técnica que você quiser para fazer essas palavras, mas como a gente está no sistema remoto, a única maneira de você me entregar é de forma digital. E aí, se o seu celular não tem uma câmera legal, ou se você não tem muita prática, você vai fazer manual, né? E aí você não tem muita prática de como fazer isso, a gente pode conversar, eu abri um fórum de dúvidas, que a participação, ela é voluntária, você não é obrigado se você não tiver dúvida, mas a gente vai trocar figurinhas lá sobre como escanear, como fotografar, que aplicativos usar, como que eu faço ajuste de luz, caso você tenha que passar do manual para o digital. E se você for trabalhar com digital, eu te recomendo que você salve um único arquivo PDF. E cada palavra vai estar representada em um espaço. Eu vou chamar de folha, porque seria, lembra da coisa da semelhança? Seria a analogia mais tranquila. Cada imagem numa folha em separado, não é para numa mesma folha você ter as 5 palavras, eu preciso que elas tenham, inclusive, o uso desse espaço da folha é uma coisa importante nessa construção, e é o que vocês vão me entregar. Aqui, por exemplo, tem umas ideias que foram feitas com fotografia. Na verdade, tem uma ilustração tem uma ilustração em 3D e tem algumas simulações em Photoshop. Mas aí a gente está falando de representação de mel de uma maneira fotográfica. Então, não tem exigência de linguagem, não tem que ser desenho, não tem que ser digital, não tem que nada. O que tem? Tem que ter escrito a palavra, as 5 palavras da lista, cada um numa folha, mas quando eu olhar para a palavra, eu tenho que ver naquela palavra características do contrário. E se vocês usarem tipografia pronta, tipo, eu vou lá num site de fontes, tem da fonte, tem fonte Squirrel, peguei a fonte pronta, eu tenho que mexer. Pode usar quantas técnicas você quiser, cada uma para uma palavra, tudo, você fica à vontade. Se você quiser bordar, pode bordar. Se você quiser desenhar de batom no espelho e fotografar, pode. Se você quiser produzir a significação do contrário, a partir de uma colagem, a partir de uma digitalização, fica à vontade. Só quero deixar claro para todas as pessoas que existe um negócio chamado busca reversa do Google. Se você postar um negócio dizendo que é seu e ele for de outra pessoa, eu mandar nota para outra pessoa, tá? Para não dizer que eu não avisei. Ninguém nessa turma vai fazer isso porque vocês são todos ótimos. E vocês sabem que tia Dani não é muito burra. Tia Dani tem todas as formas desse mundo, mas burra ainda não é uma delas. Então, gente, pelo amor de Deus, plageia não, que é 0, tá certo? Por gentileza. Não sei se todos vocês já participaram de outras disciplinas, vocês sabem como é envio de atividade no Moodle? Plágio não é crime, é contravenção, mas dá multa e você pode ter que pagar muitos dinheiros para a pessoa que você plagiou, por favor, não faça. Aqui no slide eu fiz um tutorialzinho básico, porque eu não sabia se todos os alunos tinham tido a oportunidade de cursar alguma disciplina online. A gente tem lá na nossa abinha as atividades do mês. Você tem a atividade, o envio da atividade, bonitinho ali. Você vai enviar, vai estar liberado o envio de mais um arquivo, mas se você puder salvar tudo no mesmo PDF, facilita a minha vida. E outra coisa, tem data e tem hora. Significa que dia 25, às 19h01, o Moodle não aceita mais o trabalho. Não tem choro, não tem vela. 19 horas, acaba. 19h01, ele já não recebe mais. Não tem e-mail, não tem choro, não tem pedido de pelo amor de Deus.
Como os arquivos costumam ser altos, eu recomendo que vocês comecem a enviar ali pelas 16 horas, para não dar caca, por gentileza, tá bom? Fala. A questão do texto que você passou para essa semana, ele tinha data para envio? Eu acredito que não. Eu acho que ele vai até o final do mês. Eu posso dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir o slide do resumo da B1 aqui para mim, na minha tela, que eu te conto já. É só o tempo do Office abrir aqui. Eu acho que ele não é avaliativo, aquele. Não, ele não é avaliativo. Ele só conta presença. Então, vocês têm para participar dele até o dia... Cadê? 10 de abril. Você tem até o dia 10 de abril para participar do fórum lá. Todo mundo. Obrigada, Dani. De nada. E vocês viram que eu estou atualizando a planilhinha lá das participações de vocês, né? Acho que foi assim que alguns de vocês perceberam que não tinham digitado o nome na chamada. Todo mundo já digitou o nome na chamada hoje? Aproveitem enquanto ainda está gravando. Tá, então, do envio da atividade para todo mundo tá tranquilo. O fórum de dúvida ele é opcional, então você participa se você precisar de alguma ajuda. Tem o envio da atividade até o dia 25, às 19 horas. Eu vou colar aqui para vocês o Jamboard, porque aí a gente vai começar a fazer um belo brainstorm lá sobre uma das palavras. Se acontecer de cair, a gente divide vocês em grupo. Então, se cair, volta todo mundo para essa tela do Meet, para que a gente possa trabalhar. E aí, se você não consegue trabalhar com as duas telas abertas, você pode sair e voltar, porque a sala vai estar aberta. Vou compartilhar aqui com o pessoal o meu Jamboard. Já vi que já tem uma galera aqui dentro. Fiquem à vontade. Como é que vocês querem trabalhar? Vocês querem trabalhar palavra por palavra? Quem levantou a mão? Não, ninguém levantou a mão. Oi, pessoas. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma lista de características que a palavra gelado tem? Todo mundo já testou? Todo mundo conhece a ferramenta? Todo mundo sabe como trabalhar? A gente tem aqui a ferramenta texto. Vocês podem usar. Tem a ferramenta de mão livre, que todo mundo já estava fazendo. Tem a ferramenta de borracha, que não funciona no texto, aparentemente. Tem a ferramenta de seleção. E aí a gente tem uma série de outras imagens. Bora começar, então. Vamos fazer um pequeno brainstorm sobre gelado. Se vocês quiserem abrir o microfone também, para a gente ir trocando ideia enquanto isso, se vocês acharem mais prático. Tá, gelado. Gelado, eu já penso logo em sorvete. Que eu continuo com vontade de tomar sorvete. Eu penso em gelo. Gelo gelado. Eu penso em Game of Thrones. Jon Snow. Nossa. Pena que é o contrário. Ah, mas eu posso desenhar a Cersei. Posso desenhar um dragão e escrever gelado com o rabo do dragão. Cores frias. Quando eu penso em gelado, eu penso no casaco, cobertor. Mas aí ele é quente, não? É, fica o contrário, só que aí eu só penso nisso. Não, e o bom, então seu trabalho já tá pronto, né? Exatamente. Ó, o Bartô pensa em ração. Escutaram ele pedindo a ração dele? Ele tá ali solicitando. Quando eu penso em atazanamento, eu penso em cachorro. Ele fica calado o dia inteiro. Na hora da aula, tem que latir. É uma beleza. É uma imagem. Vocês querem que eu delete a imagem? Que eu vi alguém selecionando a imagem aqui. Cores frias, derreter. Papai Noel gelado. Urso polar. Pinguim. Boneco de neve. Monte do mundo. Ah, mas o Polo Sul também é gelado. Frozen. Qual seria a princesa da Disney que é o contrário da Frozen? Floco de neve. O que mais que a gente tem? Bora lá. Bandeja de gelo. Era de gelo do desenho. Cid. Gosto de pensar no Cid. Fala. Essas 5 palavras são as que é pra gente fazer os contrários, né? Sim. Tá, certo.
Aí é porque a gente começou pela gelada, mas a gente pode começar, sei lá, por leve também. Você viu que tem umas palavras que são mais diretas, gelado, leve, outro minúsculo, e outras que são mais, né, estável. Tipo, estável. Ao contrário de estável, no momento eu penso em Brasil. Minha vida é o contrário de estável no momento. Tá aí uma boa. Minha saúde mental. Pois é, menina. Eu já tô igual aquele meme. Ah, você tá achando tão calma na pandemia? 3 gotinhas, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Como é que você usa isso? Isso daí é uma caneta, você desenhou. E aí você usou. Sorvete, cubo de gelo, geladinho. Quem que escreveu geladinho? Não é daqui de Alagoas, não, né? Porque aqui de Alagoas é Flau. Tem os dois, professora. Ah, é? Geladinho eu chamo os que são água com corante e açúcar, e Flau é os que são de fruta. Muito bom. Gente, que classificação mais gourmet. Eu acho engraçado um cara que tem lá em Marechal que vende Flau Gourmet, que eu não aguento mais escutar a história dele. Lá no meu colégio era Professora, eu não tô cremosinho, sabendo usar falava. o texto aqui, não. Cremosinho não são os que são de leite, então? Cremosinho é aquele que é quadrado. Esse mesmo. Cadê os otaku Sim, pra sim, me cremosinho ao falar? quadrado. Que Cadê saudade os que eu vou otaku pra me ter. contar um japonês que vende em quase todo Totodoro, evento, ok. que vende em quase todo evento de anime? Que tem um que parece um geladinho. Como é que Como é que é o chama? nome dele, gente? Eu não como aquilo. Nossa. Começa Não com sei. M, eu acho. Eu esqueci. Eu não como Meu coisa Deus. gelada, professora, tem rinite. Nossa. Então eu Minha vou comer a rinite, sua minha parte do rinite sorvete. é a alergia à mudança de temperatura. Eu não posso comer coisa gelada do nada. Tem, Ah. professora, Ah. tem o Fala. Gari Gari Kun, que é um sorvete japonês. Pode ser também, mas eu acho que o nome que eu lembro era menor. Tem um que parece Eu uma sei qual que você vaquinha. tá falando. Nossa. Quando eu era adolescentinho, eu tomava muito isso. Quando eu era adolescentinho. Garigaricum. Tá. Já temos aqui uma boa salada de palavras. Ah, é ar-condicionado. Boa ideia para gelado. Ar-condicionado também. Faria bem na minha sala nesse dia quente. Oi. Dos contrários, em gelado, eu posso colocar Maceió? Pode. Como é que você representaria graficamente Maceió? Um mar, um coqueiro escrito gelado. Mas mar coqueiro escrito gelado, acho que é nota 3, Amanda. Vamos tentar chegar num 10? Porque se você pensar no mar, tá, se você pensar no mar, o mar de Maceió é quente. Uhum. Mas uma pessoa que é de fora de Maceió, uma pessoa que é carioca, vai achar que o mar é gelado, porque o mar do Rio é gelado. Ou o mar de Santa Catarina é gelado. Mas o Maceió é só praia, não daria para trazer uma. Porque a praia é quente, podia ser uma representação contra o gelado, mas que outras características que essa praia precisaria ter para ser uma representação convincente do contrário de gelado? Um vendedor de tapioca no cantinho. Um vendedor de tapioca no cantinho. Não me. Eu preciso de uma palestra para chegar em vendedor de tapioca com quente. Que vendedor de tapioca é esse, Amanda, que você conhece? Apresenta para as pessoas. Ai, mulher, não. Não, esse é exclusivo, né? Vamos manter. Inclusive, só na minha imaginação. É. Já sabemos que a Amanda puxou tio Pedro na imaginação. É de família. Quero discutir com vocês uma coisa. A Luana estava falando que quando ela pensa em gelado, ela pensa em casaco, certo? Se vocês vissem uma representação de um casaco de pele, vocês iam pensar em gelado, ou em frio, ou vocês iam pensar em calor? Real, assim. Tem outra Luana aqui, porque eu não lembro de ter falado isso. Não foi você que falou, não? Quem que falou que pensou Não, no fui casaco? eu. Passou, né? Gente, Sônia, eu confundi as vozes de vocês, porque eu tava olhando aqui na tela, achei que tivesse sido a voz da Luana. Desculpa. Ai, tá tranquila. Meus poderes de reconhecer as pessoas, essa pandemia destruiu. Mas então, se você. E aí? O seu casaco, a pessoa vai pensar em frio ou a pessoa vai pensar em quente? Eu não sei o que eu pensaria. Real, assim. Eu fui até Eu pensei em frio. Eu pensei nisso, e aí eu fui pesquisar no Google, tipo, frio. Aí só tem um monte de gente vestida com aqueles casacão, aqueles gorrinhos, com luva. Não tem, tipo, tem uma neve atrás, mas tem muita gente de casaco. Sim, mas é porque você usa o casaco no frio, então você lembra de frio.
Você não vê uma propaganda de casaco e pensa assim, nossa, verão em Salvador. Tem 2 flocos de neve escrito. Ah, mas não tem problema não, quanto mais melhor, senão vem muito na cabeça o floco de neve. Esse congelador é porque ele gela duas coisas ou faltou um N mesmo? Não tô fazendo piada, eu tô fazendo uma pergunta real, não tô julgando. Gente, vamos lá, vamos sair do milkshake, sorvete. Vamos parar de falar de sorvete, raspadinha e flau e geladeira. Tá. O que seria o nosso próximo passo? Dessa linha, com toda essa lista, com todas essas possibilidades de variação de gelado, a gente precisaria salvar, selecionar quais seriam as mais marcantes para que a gente pudesse trabalhar com o sentido oposto delas. O que vocês acham? Vamos selecionar 3 caminhos, pelo menos? Quais seriam os 3 caminhos mais... Vulpix de Alola, não faço ideia do que seja, preciso de tradução. Alguém com menos de 16 anos me explica o que é isso? Coisa de Pokémon, eu acho. É? O Vulpix é um Pokémon de fogo que parece uma raposinha. Aí o Vulpix de Alola Ele é de Eu gostaria de solicitar às pessoas que forem usar qualquer coisa que pertence ao universo de pessoas abaixo dos 30 anos, por favor, enviar legenda, senão a professora não vai entender. A gente vai dar Pokémon anotado. A gente vai precisar pensar que a gente está criando para o senso comum. Então tem que ser uma coisa que eu vai entender, que a sua avó vai entender. Não vai dar para ser tão nichado quanto Pokémon e sorvete japonês. Poxa. Eu gosto da ideia do Let It Go. Aí eu fico imaginando uma avalanche, snowboard. Lívia tá fazendo cruzinhas. Ah, tá desenhando foto de neve, a Lívia. O coração do crush. Gelado, e a gente não tá muito acostumado com gelado aqui, né? É, mas tá acostumado com quente, né? Ainda bem que vai representar o contrário. Você precisava ver quando eu fazia esse exercício, a gente fazia, presencialmente, a gente fazia esse exercício com 4 estações. E aí, essa representação de primavera, verão, outono e inverno, a gente fazia usando apenas formas básicas. Então, a gente trabalhava com recorte e cola. E aí, toda vez que vinha inverno aqui, o inverno daqui era chuva. Aí eu falei, gente, mas inverno e chuva só aqui. Não é senso comum inverno e chuva. Mas aí tava dentro de Maceió, eu tinha que aceitar os invernos chovendo. Eu achava muito interessante essas características regionais, até na interpretação que a gente faz do que é cada uma das estações do ano. Acaba sendo interessante. Tá, povo, vocês entenderam a dinâmica do processo, né? Aí, a partir daqui, selecione algumas ideias, que seriam as mais representativas da ideia de gelado, para que a gente possa trabalhar com o contrário. O que seria o passo 2? Esse seria o passo 2, né? O que seria o passo 3? Tentar referências imagéticas dessas palavras que vocês escolheram, para que a gente possa fazer uma busca das fontes tipográficas. Disso daqui, alguma dúvida? Vocês querem que eu vocês querem que eu salve esse Jamboard para vocês darem uma olhada? Porque com o link vocês conseguem voltar. É só todo mundo se comprometer, não ter espírito de porco e apagar o que já está aqui, só colocar coisas novas e vocês conseguem voltar. E aí a ideia era que o que eu sugeriria? Que vocês se separassem em grupos de 3 ou 4 pessoas, e aí a gente pode fazer um outro Jamboard, ou vocês podem combinar como fica melhor para vocês, para que vocês pudessem fazer o brainstorm de todas as palavras. Porque é muito mais amplo quando a gente faz um brainstorm com várias pessoas. E aí a gente ia ter esse processo. Eu quero saber de vocês, sobre isso que a gente vai fazer agora. Tem alguma dúvida? Tem uma coisa, Dani, que eu vou precisar sair antes da aula, porque eu tenho um exame de 4 horas. Boa aula, bom exame. Mas aí eu queria Use 2 máscaras. Eu queria saber como é que eu faço. Tipo, tem como eu participar depois ou eu faço... Vocês tinham feito um grupo de WhatsApp, todo mundo aí, não tinha? Você tem um contato pessoal? Eu tenho contato pessoal por causa de DO, que eu pago DO com eles. Desenho de observação. Vê com o pessoal, de repente vocês conseguem se juntar, porque vocês têm até o dia 25 para entregar. E aí, se vocês conseguirem fazer em grupo... Ela manda no grupo. Vou falar por cima. Por favor. Muito obrigada. Adicionem a Amanda no grupo. Tá bom.
Desculpa falar por cima, professora. Peraí, Relaxa, menina. Se isso fosse em sala de aula, tava todo mundo gritando, se está apenas fazendo. Shhh, para de tirar a mão um do outro. Fala, Samara. Na questão, é para fazer só tipografia? É para criar uma tipografia? A palavra tem que estar escrita e eu tenho que olhar para ela e ver o contrário. Mas no caso, é a sua tipografia, mas pode fazer ou pode deixar a tipografia normal e fazer uma imagem por trás, que nem aquele negócio do mel. Você pode fazer por trás, mas se você pegar uma tipografia pronta, eu preciso que você faça alguma alteração nela, porque eu quero ver a sua versão da palavra, entendeu? Não, isso é tranquilo, porque eu quero fazer manual, só que... Mas no caso eu posso... Tem que ter a palavra escrita. E quando eu olhar a sua composição, além de eu ler a palavra, eu tenho que conseguir entender o significado contrário dela. Certo, entendi. E aí, todo mundo entendeu? Tá tranquilo para todo mundo? Sim. Então, eu já vou encerrar a gravação, e aí isso aqui é o que vai para o YouTube. Eu vou cortar só a parte do tio Pedro. Não vou cortar a parte do tio Pedro, mas vocês entenderam. E aí, gente, vocês podem usar o fórum de dúvidas para discutir tanto alguma dúvida. Eu não consigo, por exemplo, eu não vou conseguir que vocês me mandem o que vocês já fizeram e eu fale, melhora isso, melhora aquilo outro. Se eu conseguir, eu consigo fazer para 1 ou 2, e aí é meio sacanagem, né? Não consegui fazer para todo mundo. A gente pode tentar, mas eu não posso prometer que eu vá conseguir responder. E aí, ali, a gente pode conversar sobre como postar, como fazer a foto, esse tipo de coisa. E vocês podem trabalhar com outras linguagens, como a linguagem fotográfica também. Tá certo? E aí, na próxima aula, a gente já vai dar continuidade ao conteúdo e vai discutir mais algumas coisinhas. E aí, dia 25, vocês já tem que me entregar o trabalho prontito. Tá certo? A gente se vê, então, semana que vem. E vocês podem dar continuidade no Jamboard. Eu vou continuar por aqui mais um pouquinho. Só vou interromper a gravação mesmo.